Quando eu conheci o Chico Mendes, eu tinha 17 anos. Tá. Eu já tinha ido morar no convento, tinha saído do Seringal, mas a minha família continuava lá. Inclusive o Seringal que eu nasci... Era onde? Era lá em Rio Branco, Rio Branco, na Casa Madre Elisa. Tá. Era um pré-noviciado, na verdade. Tá. Então, no caso do Chico Mendes, ele tinha tido um contato com, enfim, uma dissidência do Partido Comunista, do PCdoB, que foi se esconder na Amazônia na época da ditadura militar. E o Chico acabou sendo alfabetizado num jornal, teve contato com essa pessoa e começou a entender a necessidade da organização dos trabalhadores, da luta social. Depois, ele passa a ter um trabalho junto com a Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, cria o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, as delegacias sindicais, trabalhando todo um processo de conscientização, junto com a CPT, junto com a CONTAG, na luta em defesa da floresta. Só que havia uma incompreensão por parte da luta clássica da reforma agrária, que entendia que deveria ser a luta para fazer os lotes da reforma agrária, para a agricultura. E o Chico Mendes dizia, não, aqui nós não queremos dessa forma. Aqui nós queremos são as nossas colocações, que não é um lote quadrado, é irregular, porque as árvores estão distribuídas a alhures na floresta, de castanheira, de seringueira e assim por diante. Então, nós queremos as nossas colocações e manter a floresta preservada. E aí o Chico começa a organizar a resistência dos seringueiros e cria uma tecnologia inspirada na luta do Gandhi de resistência pacífica, que eram os empates, que consistia em a gente se espalhar na floresta onde tinha uma derrubada e proteger as árvores com o nosso próprio corpo. E geralmente, como as pessoas que estavam trabalhando eram filhos de vizinhos, de compadres, conhecidos, que já tinham sido expulsos de suas casas e agora estavam trabalhando assalariadamente em alguma fazenda para fazer essas derrubadas, dificilmente alguém tinha condição e tinha coragem de derrubar a árvore em cima do seu tio, do seu avô, do seu padrinho, do seu primo. Então, era uma luta pacífica, que se chamava empate, que a gente fazia e que o Chico Mendes criou essa forma de luta que foi se espalhando em boa parte ali do Vale do Acre, principalmente Chapuri, Sena Madureira, Brasileia, Cis Brasil, e isso gerou uma resistência muito violenta contra ele por parte dos fazendeiros, dos jagunços, e é assim que ele foi, digamos assim, pagou com a própria vida essa luta pioneira em defesa da preservação da Amazônia e da aliança dos povos da floresta. Como que foi o crime dele? A pessoa foi presa? Descobriram quem foi o mandante? A pessoa foi o Darli. Ele estimulou o próprio filho a fazer uma tocaia atrás da casa do Chico Mendes. Bom, imagino que ele já devia ter sido jurado de morte, né? Tipo, sim, ele era o tempo todo jurado de morte, ele era o tempo todo intimado pela polícia, ele era investigado pela Polícia Federal, ele era difamado o tempo todo. Havia, enfim, era uma morte anunciada, não é? Ele estava na mira de tiro. E ele fez uma escolha de não sair de Chapuri, porque ele tinha muito convite para ir para o Rio de Janeiro, até mesmo para fora do Brasil. Mas ele disse, a minha vida só faz sentido resistindo aqui, com os companheiros. Nossa, E criou a cooperativa, criou as escolas da floresta, não é? Inclusive eu tenho um amigo que é um grande educador, o Binho, que foi um dos primeiros coordenadores do Projeto Seringueiro, que consistia em alfabetizar os seringueiros, que a maioria eram todos analfabetos. Então, o Projeto Seringueiro tinha uma cartilha chamada Poronga, que alfabetizava as pessoas. Então, o Chico Mendes tinha uma visão estratégica, tinha um pensamento estratégico mesmo para a Amazônia. E o que ele queria era a manutenção da floresta em pé e o uso dessa biodiversidade em benefício dos seringueiros e dos povos indígenas. Mas, infelizmente, ele foi assassinado. Só que antes dele foram assassinadas pelo menos 5 pessoas que eu acompanhei antes do assassinato dele, dessa luta. Do mesmo movimento? Do mesmo movimento. Ele tinha acabado de ganhar uma batalha com um desses empates, desse fazendeiro chamado Darli, numa fazenda
chamada lá do Seringal Cachoeira. E depois dessa vitória que eles tiveram, ele fez essa emboscada e assassinou o Chico Mendes. Covardemente, né? Sim. Que absurdo. E aí, com isso, chamou a atenção do mundo para todo mundo, né? E mudou alguma coisa depois disso ou continua ainda... Uma coisa que mudou foi que o mandante e o assassino foram presos. Mas... Quanto tempo depois? Demorou muito isso? Olha, a pressão nacional e internacional foi muito grande, então as providências tiveram que ser tomadas e o julgamento... Não dava para fazer vista grossa, não tinha como fazer vista grossa. Eles achavam que... A atenção do mundo ia passar como se nada tivesse acontecido. Né? Eles achavam que matando o Chico eles acabavam com o movimento, mas na verdade o movimento ganhou mais força, ganhou mais vida, ainda que o Chico sempre dizia, eu não quero ser um herói morto. Não é? Chega de gente morrendo para poder dar força para a luta. Eu quero que a luta tenha força por si mesmo. Né? Essas palavras sempre ecoaram muito dentro de mim, inclusive quando eu fui ser ministra do Meio Ambiente. O que você falava para ele quando ele falava isso? Você tinha medo também? Você conversava com ele? Tinha medo. Tinha uma outra alternativa sem sair de lá? Olha, a última vez que eu conversei com ele foi alguns dias antes dele ser assassinado. Eu estava vindo para São Paulo para fazer um tratamento, inclusive, para essas hepatites tantas que eu peguei. Peguei 5 malárias e 3 vezes hepatite. 5 malárias? E eu estava vindo para São Paulo, ia consultar um médico, mas antes da viagem eu fui em Chapuri. E a rodoviária e a casa do Chico era bem próximo. E ele foi me levar até a rodoviária. Ele só me chamava de nega véia, né? E aí, quando a gente ia andando assim, meio em silêncio, um do lado do outro, eu tinha falado, por que você não vai para o Rio de Janeiro? Fica lá um tempo com o Gabeira, com o Sirquis, com a Lucélia Santos. Porque estava muito tenso o clima na cidade, ali final de ano, perto do Natal, as coisas, né? Aí ele falou que não, que o lugar dele era ali. E quando a gente estava indo, aquele silêncio assim, aí ele me abraçou assim de lado e falou... Pois é, nega véia, dessa vez eu acho que não tem jeito. Os cabras vão me pegar. Aí eu falei, Chico, então vamos para Rio Branco para a gente denunciar para a imprensa, né? E ele falou, não adianta. Toda vez que eu falo isso, eles dizem que eu estou fazendo isso para me promover. Eles vão ver quando eu morrer. Meu Deus. E aí eu entrei no ônibus... Assim, quase que com uma certeza que sim. E acho que uns 4 dias depois, o telefone tocou, era mais ou menos 10 horas da noite, eu estava em Ribeirão Pires, e quando tocou o telefone, o primo do meu marido disse, você tem que ser forte. Putz. Aí eu digo, mataram o Chico Mendes, não foi? Porque ele falou, você tem que ser forte, eu já imaginei que fosse, né? E aí começou, 3 dias depois, com a repercussão que deu internacional, New York Times, a mídia brasileira desceu em Chapuri e aí teve toda uma repercussão e todo um esforço da CPT, da CONTAG, de pessoas que nos ajudavam de dentro e de fora do Brasil, Maria Alegrete, Steve Schwartzman, Manuela Carneiro, Mário Almeida, pessoas, Gabeira, Lucélia Santos, Sirquis, Carlos Mink, o bispo Dom Moacir. Havia ali todos nós uma verdadeira frente para que aquilo não ficasse impune. Não é? E o triste é a gente verificar que tantos anos se passaram e agora os índios Yanomamis continuam na linha de tiro, não é? As meninas e as mulheres Yanomamis sendo embriagadas por garimpeiros e estupradas até a morte. A gente vê o que aconteceu agora na terra indígena Chipaia. A gente vê o que acontece com várias comunidades indígenas, não é? Que inclusive temos a felicidade de ter a primeira mulher eleita deputada federal, que é a Joênia Yapixana, e que está fazendo um trabalho belíssimo no Congresso Nacional. Aqui, né? Seria ótimo. Não é? E tem várias mulheres indígenas que estão saindo agora, a Wanda Itoto lá no Amazonas, a Mayau lá no Pará, dos Caiapós, a Soninha Guajajara, né, do povo Guajajara do Maranhão. Temos várias mulheres indígenas se colocando nessa linha de frente, que é um fenômeno fantástico. Não é? Os povos indígenas ensinando
essa civilização que se diz avançada, machista, misógina, preconceituosa, que faz o que foi feito por esses deputados com as mulheres ucranianas, com a Isa Pena e com tantas outras, não é? Que as mulheres estão na linha de frente da luta e da resistência indígena, várias cacicas, coisa que há algumas décadas não existiam. Hoje você tem várias tribos que são lideradas por mulheres, não é? Digamos assim, um ensinamento civilizatório altamente sofisticado e altamente necessário para esse mundo em que mulheres ainda são tratadas como se fossem objeto, né? E que alguém tem a coragem ainda de dizer que isso foi uma brincadeira ou que foi uma coisa positiva, porque assim ela ia se eleger. Sim, sim. Não é? Não, ela já é eleita, ela já foi eleita. Ela não precisa de ninguém assediando sexualmente, praticando um crime contra ela, para ela ser eleita. Ela já é uma deputada eleita. Então, essa luta hoje, ela ganha um contorno enorme, com muitos desafios, porque temos muitos retrocessos, mas, ao mesmo tempo, muitas possibilidades.